Estamos começando mais um programa sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Falaremos sobre as vias e seus usuários. Você, profissional do setor de transporte, precisa conhecer bem as vias, sua classificação, os limites de velocidade, as situações especiais de utilização e saber quem são seus usuários. As vias são as superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais. Elas são abertas à circulação pública e fazem parte dela. A pista de rolamento, o acostamento, a calçada, a ilha e o canteiro central. As vias terrestres são classificadas em urbanas e rurais conforme a sua localização e utilização. Vamos conhecê-las. São chamadas vias urbanas as ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares situados nas cidades. Sua principal característica é ter imóveis edificados ao longo de sua extensão. Vejamos a classificação das vias urbanas. As vias de trânsito rápido são as que têm acessos e saídas especiais que possibilitam o trânsito rápido. Elas podem ser elevadas ou rebaixadas em relação às demais vias. Quando são niveladas, não tem cruzamentos, nem travessia de pedestres no mesmo nível. As vias arteriais geralmente têm cruzamentos e travessias de pedestres controlados por semáforos. Seus cruzamentos e acesso às vias secundárias e locais possibilitam o trânsito entre as regiões da cidade. As vias coletoras recolhem e distribuem o tráfego que sai ou entra nas vias de trânsito rápido ou arteriais. Quase todas são controladas por semáforos. As vias locais são destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas com cruzamentos sem semáforos. As vias rurais são as estradas e rodovias. As rodovias são pavimentadas e as estradas não. Agora vamos falar sobre os limites de velocidade. Os limites de velocidade são estabelecidos e diferenciados para vias urbanas e rurais. Quando não existir sinalização regulamentadora, as velocidades máximas permitidas serão de: nas vias urbanas de trânsito rápido, 80 km por hora. Nas arteriais, 60. Nas vias coletoras, 40. E nas vias locais, 30 km por hora. Nas rodovias, os automóveis e as caminhonetas podem transitar a no máximo 110 km por hora, enquanto os ônibus e micro-ônibus podem circular até 90 km. Para os outros veículos, a velocidade máxima é de 80 km por hora. Nas estradas, todos os veículos devem trafegar com a velocidade máxima de 60 km por hora. Lembre-se de que existe também uma velocidade mínima de circulação que corresponde à metade da velocidade máxima permitida. Por exemplo, se a velocidade máxima é de 60 km por hora, a velocidade mínima será de 30 km. O órgão ou entidade de trânsito responsável pela via pode regulamentar, através de sinalização, limites de velocidade diferentes dos estabelecidos pelo Código. Por isso, fique atento à sinalização. Além disso, existem situações especiais de uso das vias que você precisa conhecer. A utilização das vias em algumas situações depende de autorização, regulamentação ou aprovação de projeto pelo órgão ou entidade de trânsito. Mas o que o Código de Trânsito Brasileiro considera situação especial? A utilização das faixas laterais de domínio e das áreas próximas às estradas e rodovias, a sinalização das vias internas de condomínios, que deve ser implantada e mantida pelo próprio condomínio, a realização de provas ou competições desportivas e seus treinos ou ensaios. Outros exemplos são as festas populares, como o Carnaval. Vamos então conhecer melhor os usuários das vias.
Pedestres, motos, bicicletas, automóveis, ônibus, caminhões, todos são usuários das vias com circulação assegurada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os usuários precisam conhecer as características uns dos outros para conviver no trânsito com respeito mútuo, conhecimento dos direitos e deveres de cada um e consciência da cidadania. Por exemplo, a relação entre condutores e pedestres. Ambos querem chegar aos seus destinos com rapidez e segurança e, por isso, disputam o mesmo espaço no trânsito. Aí começam os conflitos. Cada um precisa agir dentro da lei para não tornar o trânsito caótico. Respeitar as regras básicas de circulação é respeitar o direito do outro usuário, melhorar o trânsito e evitar acidentes. Vamos então conhecer as características de cada usuário. O pedestre é toda pessoa que transita a pé na via pública. A circulação dos pedestres é garantida através da utilização dos passeios, ou passagens apropriadas nas vias urbanas e dos acostamentos nas vias rurais. Os veículos automotores são aqueles com propulsão a motor, como os automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas e ciclomotores, entre outros. Os veículos de propulsão humana são os que têm pelo menos duas rodas e são movidos pelo próprio homem, como as bicicletas e triciclos. Os veículos de tração animal devem ser conduzidos pela direita da pista, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa própria. Ao longo desta série, falaremos sobre os diversos usuários das vias, mas agora vamos falar especificamente das motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só podem circular nas vias com capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores e vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. O ciclomotor é um veículo cujo motor não excede 50 cilindradas e não ultrapassa 50 km por hora. Ele deve ser conduzido em faixa própria para ele ou nos acostamentos. Na ausência destes, ele deve seguir pela direita da via, de preferência no meio da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista. Quando houver mais de duas faixas na via e a da direita for destinada a um tipo específico de veículo, o ciclomotor deve trafegar na faixa junto à da direita, posicionando-se preferencialmente no meio dela ou à sua direita. Além disso, os ciclomotores não podem circular nas vias de trânsito rápido e nas calçadas das vias urbanas. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só podem ser transportados no assento atrás do condutor ou em carro lateral acoplado ao veículo, comumente conhecido como sidecar, e devem também utilizar capacete de segurança e vestuário de proteção. Já a bicicleta é um veículo cada vez mais utilizado por pessoas de todas as idades. Sua circulação deve ser feita preferencialmente nas ciclovias, ciclofaixas ou no acostamento. Se esses espaços não existirem, o ciclista deve transitar nos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido do fluxo de veículos. Nessa situação, tem preferência sobre os veículos automotores. Quando a via tiver mais de duas faixas, o ciclista deve circular na faixa mais à direita, a não ser que haja alguma restrição de uso. Para a segurança do ciclista, o condutor precisa manter uma distância lateral de pelo menos 1,5 m entre o seu veículo e a bicicleta. E mais, as bicicletas só poderão circular no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, se houver ciclovia e quando for permitido. Nos passeios, as bicicletas só podem circular se for autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Independente de qual seja o usuário da via, todos têm responsabilidade sobre o meio ambiente. Ele joga uma lata de refrigerante ou de cerveja pela janela do veículo.
Além de sujeira, eles podem causar um acidente. Aceleração desnecessária do veículo, a fumaça causa poluição ao meio ambiente. Buzina, o pessoal sai buzinando, também é uma poluição sonora. O CONTRAN estabelece inspeções obrigatórias nos veículos para verificar os itens de segurança. E o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, as normas sobre gases poluentes e ruído. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários e aos executivos de trânsito, como também cabe à Polícia Rodoviária Federal nas rodovias e estradas federais, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos e sua carga. Tudo de acordo com o estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E ainda, dar apoio às ações específicas de órgãos ambientais. Bem, chegamos ao fim deste programa. Até o próximo.